Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos retomando mais uma vez aos nossos estudos semanais. Estudos estes que estão sendo feitos para tentar suprir um pouco a falta das nossas reuniões às quartas-feiras de forma completa. Já estamos nos reunindo, mas infelizmente em função da pandemia que ainda tem assolado a nossa terra, o nosso planeta, nós nos vemos obrigados, às vezes, para ajudar aqueles que não podem vir, aqueles que estão sendo, muitas vezes, impelidos a ficarem em suas casas, que possam, assim, receber um pouco do alimento espiritual. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo grande rei Salomão, o sábio rei Salomão. Este livro, ele tem como objetivo trazer coisas concernentes ao dia a dia. Ele aponta para uma vida diante de Deus, uma vida diante dos homens, sempre na presença de Deus. Ele mostra que tudo nesta vida não passa de uma vaidade e que nós precisamos crescer cada vez mais através da aproximação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No caso, Salomão, quando escreve, olhava para o Messias, olhava para adiante, olhava para a frente. No último estudo, nós estudamos sobre aprendendo com a ilusão da vida. Vimos sobre a imprevisibilidade desta vida. Vimos que Salomão fala de uma vida equilibrada, fugindo do farisaísmo, fugindo da autorretidão. E vimos que Salomão apontava para o poder da sabedoria, que ele fez isso em outros momentos, falamos já sobre isso. E vimos sobre a realidade do pecado e o ideal de Deus para o homem, que é a coisa mais importante que nós devemos buscar sempre, o temor ao Senhor. O título do nosso estudo, de um modo geral, é Deus, nossa grande prioridade. E hoje nós estaremos estudando um outro tema muito interessante, porque nós temos que aprender a conviver em meio a imperfeições. Então o título do nosso estudo de hoje é Vivendo em Meio a Imperfeições. E o nosso estudo será baseado em Eclesiastes, capítulo 8, versos de 1 a 17. E eu quero convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia nesse texto, para que nós possamos fazer assim a leitura da palavra do Senhor. Assim diz o texto sagrado. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante. Este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar, que é que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois a hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos feitos da guerra, e nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer 100 de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. E isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol.
Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono nem de dia nem de noite, então percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Nós lemos a Nova Versão Internacional para tentarmos dar um novo entendimento ao texto, para melhorar ainda mais a sua capacidade de entendimento e a minha também, para que nós possamos enxergar melhor aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar nesse instante? Grandioso Deus, Pai Celeste, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui e juntos, ó Deus, podemos conhecer um pouco da Tua palavra. Agora, Pai, fale aos nossos corações. Derrama o Teu poder sobre nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O pregador, então, passa a fazer uma série de conselhos para que se possa viver melhor neste mundo. Ele busca, sim, dar conselhos práticos, mas são conselhos aleatórios, aparentemente, mas que muito nos ensinam, que muito falam aos nossos corações. E ele parte, então, para alguns princípios que devem nortear nossas vidas, mesmo no dia de hoje. Primeiramente, ele fala sobre a obediência à autoridade. Esse vai ser o nosso primeiro ponto. No verso de número 2, ele vai nos dizer: este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Este é o princípio muito vivo na palavra de Deus, obediência às autoridades. Hoje vivemos dias muito difíceis porque há muito questionamento com relação às autoridades. Obviamente são seres humanos, obviamente cometem erros, mas quando nós trabalhamos a ideia de obedecer à autoridade, é para que nós possamos assim viver melhor nesta vida, para que possamos assim passar melhor neste mundo. Este é o grande ponto. Muitas vezes nós buscamos viver um princípio muito longe da palavra de Deus. Vivemos longe daquilo que Deus estabelece, e quando Deus manda obedecer a autoridade, Ele está olhando para Ele como autoridade máxima. Se você não consegue obedecer aos homens aqui na terra, quanto mais a Deus. Então é algo que nos remete à obediência ao próprio Deus. É algo que nos remete a obedecer ao Deus que é o Deus vivo. Paulo ensina isso em outro contexto, mas mantém esse princípio vivo. Veja o que diz Paulo em Romanos capítulo 13, verso de número 1. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Não há nada, meu amado ou minha amada, que ocorra sem que Deus permita. E a eleição de uma autoridade e a colocação de uma autoridade foi da permissão de Deus. Até mesmo aqueles tiranos que nós não entendemos. É claro, foge da nossa alçada. Claro que foge do nosso conhecimento. Mas o apóstolo está nos ensinando que a desobediência afronta o próprio Deus. A desobediência atrapalha o nosso relacionamento com o próprio Deus. E nós temos que ter isso vivo em nossos corações. Então, Romanos capítulo 13, verso 2 vai nos ensinar: por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então devemos guardar as leis, sempre sabendo que Deus tem o controle de tudo. Não podemos fugir disso. No verso de número 6, Salomão vai nos ensinar: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. E a maneira certa é a maneira como Deus estabelece, não como nós pensamos. Nosso espírito está guardado no Senhor e este tem o controle de tudo. Veja o que diz o verso de número 8. Salomão, olha que conselho. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Salomão está nos mostrando que nós devemos buscar viver debaixo da autoridade, claro, dentro daquilo que não obedecemos à autoridade maior que é Deus. Esse é que é o ponto importante. O que acontece é que muitas vezes nós vivemos alguns extremos. Alguns vivem um legalismo tal, dizendo que estão obedecendo a Deus, que desobedecem às leis dos homens. Isso é muito triste. Por outro lado, há aqueles que vivem de tal maneira que obedecem aos homens e esquecem da lei de Deus. Então, quando nós temos convicções muito fortes com relação à lei de Deus, temos que buscar vivê-las.
Eu admiro certos grupos, apesar de não concordar. Admiro grupos que não servem ao exército e bateram o pé e ganharam direitos a isso. Admiro, embora não concorde. Admiro grupos que não trabalham em determinados dias da semana, como o sábado. Admiro, porque eles estão mantendo as suas convicções. Não estou dizendo que concordo com eles, nem concordo, mas é uma questão de convicção. Só que muitas vezes o cristão genuíno, o cristão que tem o pleno conhecimento da palavra, na hora que vai aplicar isso, aplica de forma superficial. Ou se torna um legalista ou se torna um relaxado na palavra de Deus. Esse é um ponto perigoso. Então, obedecer à autoridade é ter como princípio a autoridade maior, Deus. Então, se Deus determina uma coisa e a autoridade determina outra, você vai obedecer a Deus, óbvio, obviamente. É isso, por isso que eu admiro esses grupos que pensam que Deus está determinando outra coisa, mas pelo menos estão tendo convicção. Agora, alguns de nós somos tristes nessa hora. Não temos convicção nem, por exemplo, do domingo, que diz que é o dia do Senhor, não temos. Também nem concordo que seja o domingo especificamente o dia do Senhor. Creio que isso foi uma manipulação para tentar derrubar os sabatistas. Mas, de qualquer maneira, a Bíblia diz que nós temos que separar um dia em 7. E muitas vezes nem isso nós fazemos. Então, corremos o risco de desobedecermos a Deus nesse ponto. Então, o princípio da obediência e da autoridade é sempre olhando para Deus como nossa autoridade máxima. Esse é um ponto principal. Outra coisa que Salomão vai nos ensinar é que o nosso futuro é imprevisível. E aí nos versículos de número 6 e 7 ele nos ensina: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Salomão está dizendo que ninguém é capaz de realmente saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu não tenho capacidade de saber o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Estou gravando agora com a intenção de editar esse vídeo, de publicá-lo daqui a alguns dias, mas eu não sei se vou conseguir. Não sei se estarei até lá, não sei se tudo vai estar bem, não sabemos. Ninguém é capaz realmente de saber o que vai acontecer no dia seguinte. E é interessante que Salomão faz um jogo de palavras, e o jogo de palavras mostra que o homem não pode saber o futuro, nem evitar as coisas, mas algo controla tudo. No jogo de palavras de Salomão, no original, dá a ideia do seguinte: olha, não dá para saber o futuro, mas tem um controle. Deus sabe, Deus conhece. Não há nada que caia ou que ocorra debaixo do sol que não esteja no controle de Deus. Isso Salomão deixa muito claro. E esse é o ponto que muitas vezes nós nos esquecemos. Então no verso de número 8, vamos repetir: ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Olha o que Salomão está dizendo, ele está dizendo que nem os efeitos de uma guerra você tem como escapar. Nós estamos vivendo uma guerra, um tipo de guerra diferente, que é a pandemia. E todos nós estamos sofrendo. O fato de estar gravando esse vídeo, que deveria estar sendo ministrado na igreja, o fato de não termos mais uma quantidade boa de membros na igreja louvando, adorando a Deus, o fato das pessoas terem que ficar presas em casa, usarem máscara, tudo isso faz parte exatamente desse contexto onde os efeitos dessa guerra estão recaindo sobre nós. Mesmo em países como os africanos que estão sendo menos assolados, eles vão sofrer os efeitos dessa guerra. E imagine uma guerra física, imagine uma guerra como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. O Brasil não foi invadido na Primeira e nem na Segunda Guerra, mas os efeitos dela vieram sobre nós. Então, meu amado e minha amada, nós temos que entender que o nosso futuro realmente é incerto, é imprevisível, estamos nas mãos de Deus. E é por isso que hoje é o tempo de buscar ao Senhor, hoje é o tempo de se curvar diante de Deus. E aí depois disso Salomão vai falar sobre a recompensa do ímpio. No verso 13 ele vai dizer: para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias como sombras serão poucos. Agora Salomão está olhando para frente. O pregador deixa claro que somos julgados por Deus e ninguém escapa desse julgamento. Os ímpios vão ser julgados. E aí quando Salomão diz que os dias deles são mais curtos, Salomão está olhando aqui, por baixo do sol. Salomão está olhando aqui, debaixo da terra, mas está olhando no sentido eterno. A nova terra, o novo sol, a nova esperança, os ímpios não terão. Para os ímpios, o que fizer nessa vida
acabou. O que eles fizerem nessa vida, aqui fica. Nós não. Aqueles que têm a Cristo no seu coração, os eleitos de Deus, o remanescente de Deus, os eleitos de Israel, esses têm um futuro enorme à sua frente. Então, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena se curvar diante do Senhor. Mas Salomão não para por aí. E aí Salomão agora vai falar de um assunto muito interessante, o perigo na busca pela felicidade. E aí no verso 14 ele diz o seguinte: há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem os que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. E aí o que está acontecendo? O pregador percebe que há muita injustiça. E sendo assim, ele conclui que a busca pela felicidade nesta vida é o único caminho. Mas é muito perigoso, é um caminho que é cauteloso, que devemos ter cautela. Olha o que ele diz no verso de número 15. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Este texto mostra uma conclusão pessoal do pregador, mas ele mesmo vai concluir mais tarde que não adianta nada, é interessante. A conclusão que chega o pregador, que ninguém consegue compreender mesmo o caminho de Deus. Isso é algo que Isaías mostra muito bem. Olha o que Isaías diz, Isaías 55, verso de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías está mostrando que Deus tem pensamentos muito superiores aos nossos. Isso significa que um dia todos nós vamos prestar contas diante de Deus. E essa busca pela felicidade precisa ser feita de uma forma muito cuidadosa. Não podemos fazer de qualquer maneira, não podemos fazer de qualquer jeito, nem podemos ficar abismados porque olhamos para o ímpio que prosperou. Porque na realidade, quando isso ocorre, nós estamos olhando para homens pecadores, falhos. E pode ser que eles não tenham a eternidade ao lado do Senhor como nós já temos. Então precisamos tomar muito cuidado diante de tudo isso, precisamos estar atentos diante de tudo isso. E o que nós aprendemos com Salomão? O que nós podemos aprender com esse sábio maravilhoso? Primeiramente, nós aprendemos que obedecer é um princípio da palavra de Deus, é um mandamento da palavra de Deus. Ainda que seja difícil muitas vezes, mas devemos obedecer. Sempre procuro respeitar todos os meus líderes, mesmo que eu discorde, mesmo que eu faça duras críticas, mesmo que eu mostre determinadas coisas que eu julgo errado ou erradas, mas ainda assim tem que respeitar. São nossas autoridades, constituídas, autorizadas por Deus. Fico muito triste porque quando há uma eleição, as pessoas começam a criticar. Os últimos presidentes, eu tenho amigos que criticavam duramente os últimos presidentes e tenho outros que agora criticam o atual. Sempre procurei obedecer e sempre falo, vamos dar uma chance e vamos observar. Errar, todos vão errar. Temos que pensar na maioria. Não temos que pensar só nos grupos, nos menores grupos. É importante olharmos para os grupos menores, mas não podemos olhar só para eles, porque aí matamos a maioria. Então tudo isso tem que ser muito bem estudado, observado, avaliado. Obedecer à autoridade é uma coisa muito importante. Outra coisa importante é saber que a chuva cai sobre justos e injustos, porque o futuro é realmente imprevisível. Nós não temos como prever o nosso futuro. Nós não temos como saber o que vai acontecer. Então precisamos buscar, confiar em Deus, saber que Ele realmente é a nossa confiança. Ele realmente é a nossa esperança maior. E também é muito importante sabermos que no dia final todos nós prestaremos contas, mas o ímpio receberá a recompensa dele. A recompensa por ter sido ímpio, a recompensa por ter se afastado de Deus, a recompensa por estar longe de Deus. É muito importante que entendamos que todos nós iremos prestar conta diante de Deus, todos nós. E não há ninguém que não vai prestar conta. Todos vão estar diante do trono branco, todos estarão sendo julgados. Nós, aqueles que crerem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, serão julgados também.
para receber o galardão, para receber os prêmios, maiores ou menores, mas todos seremos julgados. E o ímpio vai receber a sua recompensa. E por fim, a felicidade é uma coisa que nós podemos buscar. Com cautela, com cuidado, sempre colocando Deus em primeiro lugar, sempre colocando as coisas como sendo vaidades nossas, tendo consciência disso e buscando ao Senhor acima de todas as coisas. Pense nisso. Que Deus complete estas palavras em seu coração. Amém.